Você deve lembrar de um caso no começo deste ano em que um homem ejaculou em uma mulher dentro do ônibus em plena Avenida Paulista, em São Paulo. Esse mesmo homem já tinha sido preso outra vez pelo mesmo caso, pela mesma situação. E nas duas oportunidades, ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado logo em seguida. Tudo isso levantou uma polêmica sobre a falta de leis mais duras para punir esse tipo de atitude. Agora, o presidente da República em exercício, Dias Toffoli, sancionou a lei que torna crime a importunação sexual. Além disso, a lei aumenta a pena para os casos de estupro coletivo e também estupro corretivo. Sobre o assunto, a gente conversa com a advogada e presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Combate à Intolerância da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Rio Grande do Norte, Paula Santos. Paula, muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Boa noite. O que é que muda efetivamente a partir de agora? A diferença é que antes o crime da importunação sexual ele estava enquadrado nos crimes de contravenção penal, né? Então, ao agressor praticar esse crime, de fato ele era conduzido até a delegacia e lá ele poderia ser instigado a assinar apenas um termo de compromisso, um TCO ou até mesmo um pagamento de multa e responder o processo em liberdade. Hoje, com a sanção dessa lei, né, a importunação sexual ela ganha status de crime, né? E a pena aplicada pode variar de 1 até 5 anos de prisão, né? E ainda com alguns agravantes que podem levar ao aumento da causa, ao aumento da pena nesses casos. Agora, esse exemplo que eu coloquei aí, que ficou muito conhecido no país, é um exemplo assim extremo, né? O rapaz, o agressor lá acabou ejaculando na senhora e é um fato realmente extremo. Agora, o que é a importunação sexual? O que vai configurar esse crime? O que pode configurar o crime, de fato, da importunação sexual é a prática de atos libidinosos em público. Tá? É importante fazer esse recorte porque a prática de atos libidinosos em particular cabe ao sujeito, né? Mas em público, quando a gente tem esse caráter da apresentação, da exposição, por exemplo, dos órgãos sexuais, da prática de masturbação em público, da divulgação de material pornográfico em público, tudo isso já passa a caracterizar a importunação sexual. Importante fazer até um recorte, que, por exemplo, aquela insistência num ambiente social, numa festa, né, onde o sujeito ele insiste, ele pega, ele passa a mão, ele não permite que a vítima, né, ele não respeita aí a opção da vítima em dizer o não, ele também pode passar a ser enquadrado na importunação sexual. Eu estava até pensando em perguntar se é um crime muito comum no Brasil, mas agora, com esse recorte, é um crime muito comum no Brasil, né? De fato, assim, a nossa sociedade, né, tem essas características. Então, acredito que essa lei realmente garante um avanço significativo, né, que é principalmente respeitar a vítima, né, quando ela diz não, quando ela vai ali fazer a recusa em ter qualquer contato com o agressor ou com a pessoa que está tentando se aproximar. Doutora Paula, agora qual é a orientação para essa vítima? Aquela pessoa que se sente ofendida, por exemplo, ao ver algum sujeito praticando um ato libidinoso, né, ou percebe, na verdade, essa prática, ela pode procurar a delegacia, fazer o registro do boletim de ocorrência. Nesses casos especificamente, o sujeito, né, pode ser preso em flagrante, né, ser conduzido à delegacia e aí não mais, né, responder, só assinar um TCO e ser liberado ou fazer o pagamento de multa para responder o processo em liberdade. A depender da situação, ele pode realmente ser preso e manter, né, preso durante o decurso do processo até que seja apurada aí esse ato criminoso. Agora, essa lei que foi sancionada pelo presidente em exercício, o Dias Toffoli, ela faz essas mudanças com relação à importunação sexual, mas ela também traz mudanças com relação aos estupros coletivos, estupros corretivos, a divulgação de imagens de cenas de sexo na internet. Agora, você me alertava também para a questão da pedofilia. Isso, exatamente, né? O texto da lei, existem alguns recortes específicos. É que ela torna crime, por exemplo, a prática de atos libidinosos, né, em público. Ela torna crime a divulgação de cenas as cenas de pornografia, né, por meios de redes sociais, por meios, né, públicos, e também tipifica,
também causa o aumento, né, gera o aumento, por exemplo, dos casos de estupro coletivo. Mas um recorte específico é justamente a prática do ato libidinoso com um menor de 14 anos, que antes era enquadrado em estupro de vulnerável, independentemente do consentimento da vítima, hoje é uma causa de aumento da pena de estupro, né? Ou seja, é um recorte bem específico. É interessante chamar a atenção para esse aspecto, né? Porque a nossa legislação também precisa avançar nesse sentido e eu acredito que essa sanção garante esse avanço nesse sentido. Que bom. Doutora Paula Santos, ela é presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Combate à Intolerância da OAB aqui no Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela entrevista. Nada, eu que agradeço, é sempre um prazer. Muito obrigado, boa noite.